Shomurodov está criando milagres novamente e salvando o olho de Roma. Erik ten Hag é o novo treinador da Juventus, um jogo vergonhoso do Liverpool contra o Fulham e uma visão ainda mais tediosa do Derby de Manchester. A propósito, os cidadãos oficialmente se despediram de Kevin De Bruyne e já encontraram um substituto para ele e um lugar inesperado para continuar a carreira de Lamine Yamal. Falaremos sobre isso e muito mais hoje. Amigos, esta é a dose de futebol e as 10 notícias mais quentes até agora. Amigos, sugiro que vocês carreguem seus likes reais. Se conseguirmos 5.000 likes hoje, definitivamente nos veremos amanhã. Bem, eu desejo a vocês um bom apetite e uma boa visualização. Rafinha perdeu o controle após o jogo com o Betis. Nem seus parceiros e treinador conseguiram acalmá-lo. Além disso, eles também levaram uma bronca do capitão do time. Parece que a situação da equipe afetou negativamente seu estado emocional. O que aconteceu? Antes da partida contra a Argentina, Rafinha fez uma declaração ousada. Sua mensagem implicava que o Brasil iria derrotar o principal adversário com uma vitória decisiva. Rafinha e seus parceiros não conseguiram fazer nada contra os campeões do mundo, perdendo por um placar humilhante de 1-4 e, acima de tudo, começaram a rir do Barcelona por sua linguagem imprudente. Ao retornar ao clube catalão, era evidente que Rafinha teve dificuldades com essa saída para a seleção, e sua psicologia começou a falhar lentamente. Chegou ao ponto em que o brasileiro se voltou contra seus parceiros e o treinador principal. Após o jogo com o Betis, Rafinha entrou em conflito com o árbitro assistente, ele não gostou de algumas decisões do assistente do juiz e ele foi resolver isso. Durante a troca de carinhos, o árbitro assistente sugeriu que Rafinha se acalmasse e ele perdeu a paciência. Primeiro, o treinador principal do Barcelona, Hansi Flick, tentou acalmá-lo, mas o alemão não teve sucesso. Rafinha o empurrou rudemente e continuou a se enfurecer. Na saída para as arquibancadas, o brasileiro se desentendeu com um membro da equipe de arbitragem. Desta vez, Ter Stegen decidiu levar o pecador mais longe, mas também encontrou uma resistência brusca. Com um semblante triste, Rafa deixou o campo e, já no vestiário, segundo informações da mídia, pediu desculpas aos seus colegas de equipe e a Flick. Mas isso é um mau sinal para o Barcelona. Rafinha era justamente o líder moral da equipe, aquele homem que nunca desistia e estava sempre focado na vitória. Porém, ultimamente ele vem enfrentando problemas para controlar suas emoções. E como se isso não fosse uma piada cruel com a equipe, na parte decisiva da temporada, Lunin. Uma luta séria está se desenrolando por Andrei Lunin. Por muitos anos, o goleiro serviu fielmente ao Real Madrid, substituiu com sucesso o ex-Thibaut Courtois na última temporada e ajudou a equipe a chegar à final da Liga dos Campeões. Mas lutar contra o belga keeper provou ser demais para ele. E quem pode desafiar esse monstro obstinado? Certamente não Lunin. No verão passado, a questão sobre o futuro do ucraniano era grave, pois seu contrato estava perto do fim. Mas Lunin assinou um novo contrato e com isso sua saga do ano passado chegou ao fim. No entanto, é improvável que ele cumpra este contrato até o fim. Nesta janela de transferências, vários clubes europeus lutarão por Andrei, com o Manchester United sendo o principal candidato até o momento. Segundo informações, os Diabos Vermelhos estão oferecendo uma quantia exorbitante por ele, 80 milhões de euros. É improvável que a direção do Real recuse se o clube de Manchester fizer uma oferta oficial. Ao mesmo tempo, a Lunin é de interesse para outro Diabo Vermelho, especificamente o Milan, que está insatisfeito com o desempenho de seu principal goleiro. Houve um tempo em que Mike Maignan era sinônimo de confiabilidade. Graças à sua forma incrível, Rosaneri tornou-se campeão pela primeira vez em 10 anos, mas especificamente nesta temporada, a forma do francês diminuiu. Se olharmos para as estatísticas puras, Maignan tem os piores resultados de todos os tempos em Milão. Cada terceiro golpe do adversário termina em gol, embora na primeira temporada ele só fosse vazado na quinta tentativa. Não se pode afirmar que a defesa de Milão erra mais que o habitual. Maignan simplesmente não salva. Na verdade, o francês comete muitos erros e faz isso em jogos importantes. Aquele gol perdido no primeiro tempo contra o Feyenoord, pode-se dizer, marcou o fim das performances de Rossoneri na Liga dos Campeões. Pelo menos, se não fosse por ele, o Milan teria tido mais chances de avançar. O goleiro também tem reclamações. Não gosta do rumo que a equipe tomou e está pensando em mudar de clube. Em suma, ambos parecem desejar o término do relacionamento. Então, no verão, Milão estará procurando outro goleiro. Só que não há dinheiro suficiente para Lunin. Você não chamaria Rossoneri de um clube rico.
Os tempos de Berlusconi já se foram há muito tempo, e é improvável que Milão consiga competir com o Manchester United. A possível transferência de Mbappé pode encerrar a trajetória de Vinícius no Real Madrid. Mas isso não é sobre relações interpessoais. Nesse assunto, eles parecem estar bem. E quase nunca houve dúvida sobre isso. Nunca houve conflitos abertos, apenas rumores de tensão que não se manifestavam em campo. Por outro lado, Vini e Mbappé parecem ter se tornado amigos de imediato. O brasileiro ajudou o parceiro a se adaptar, passando-lhe a bola diretamente em situações convenientes. Agora, o francês está dando a Vinícius um pênalti para que ele se sinta mais confiante novamente. Verdade, há uma nuance, mas Vinícius é o único culpado por ter perdido o pênalti. Então, qual é o problema? Tudo por causa da relação entre o brasileiro e, estranhamente, a liderança da equipe. O problema é que agora nos escritórios do Real Madrid está sendo decidido em quem apostar no futuro. Pode ser tanto Vinícius quanto Mbappé, sim, até Jesus Valejo, mas deve haver uma base para isso. Mas a liderança não é cega, ela vê o quanto a forma do brasileiro caiu nesta temporada. Apesar de que o jogo de Mbappé é bom, afinal, é muito mais lógico contar com um jogador mais estável, que também não tem problemas de comportamento. Mas se fosse apenas por um jogo de Vinícius, talvez a liderança não tivesse se apressado em se livrar dele. Porém, o problema também está na posição do jogador quanto à renovação contratual. Vini sabe quanto o Mbappé da França ganha limpo 20 milhões, o que é muito mais do que o salário do próprio brasileiro, e ele se sente prejudicado. Vinícius quer receber 25 milhões em um novo contrato, o que é claramente um exagero. O Real Madrid também pensa assim. E algo assim, a ideia de vender Vinícius para a Arábia Saudita já não parece uma má opção. Aliás, os interesses dos cheques também estão adicionando combustível ao conflito entre o jogador e o clube. Ambas as partes entendem que tal oportunidade pode não existir novamente. E, em geral, todos esses fatores afetam negativamente o futuro de Vinícius em Madrid. E tudo começou com a transferência de Mbappé. Ele chegou em plena forma, tão bonito e talentoso, assumiu a liderança imediatamente e deixou o brasileiro na sombra. Agora todos acham que é hora do Vini partir? Fontes confirmam que as dificuldades financeiras do Barcelona podem dificultar a renovação contratual de Lamine Yamal. Como já mencionado várias vezes, neste verão, o jovem winger deveria ter assinado seu primeiro contrato profissional. As partes concordaram que Lamine merece se tornar um dos jogadores mais bem pagos do time. O Barcelona já preparou o contrato há algum tempo e o enviou para o agente de Jorge Mendes. Mas aí estão os problemas financeiros. Não acredito na capacidade do clube catalão de pagar tanto dinheiro. Não se menciona a quantia em questão, mas posso supor que seja mais de 10 milhões de euros líquidos. E os medos do agente português são justificados? O Barça enfrentou obstáculos para registrar Dani Olmo e Pau Victor, dois atletas com vencimentos modestos para o período. Nesse meio tempo, a administração teve que fazer malabarismos e até brigar com toda a liga. Então, de onde vem a certeza de que o Barça poderá pagar o novo salário de Yamal sem atrasos de qualquer tipo? Sim, ela vai ganhar um bom dinheiro por esta temporada, especialmente se ganhar algum grande troféu. No entanto, isso não bastará? Com a atual situação financeira do Barcelona, eles precisam vender jogadores para garantir pagamentos estáveis para Yamal. Até este momento, Jorge Mendes não permitirá que seu cliente assine o contrato. E isso, por sua vez, abre espaço para manobras dos clubes que estão interessados na transferência do jovem gênio catalão. Ontem falei sobre os planos do Paris Saint-Germain e do Manchester City. Se quiser saber mais, assista. Mas ficou sabido de mais um pretendente para Yamal. De acordo com o portal Mundo Deportivo, o Liverpool quer entrar na disputa pelo winger do Barcelona. Os Skalzerov perderão um africano muito importante do seu elenco neste verão, que joga na mesma posição que Yamal. E seria bom aproveitar a fraqueza do Barcelona para conseguir tal substituto para a lenda egípcia. Rubem Amorim fez uma declaração interessante sobre a próxima campanha de transferências do Manchester United. Precisamos assinar um ou dois grandes jogadores, não do Real, mas com base no que vejo no jogo. Estou falando de características que não temos em nosso elenco, disse o português. Foi intencional ou acidental, mas o treinador realmente irritou a administração do Manchester United. Nos anos anteriores, ele gostava de contratar jogadores de Madrid por muito dinheiro, mas em vez de se tornarem líderes da equipe, esses jogadores falharam miseravelmente. Foi o que ocorreu quando Rafael Varane chegou.
Esperava-se que o francês, com sua experiência e habilidades, tornasse a defesa do Manchester United um símbolo de confiabilidade. No final das contas, é difícil chamá-lo de um jogador comum e sua coleção de troféus poderia ser invejada por qualquer um. Mas Varane realmente fortaleceu o laser do clube? 3 anos após a transferência para o Manchester United, o francês decidiu encerrar a carreira aos 31 anos. Uma história semelhante ocorreu com a transferência de Casemiro. O brasileiro era uma verdadeira espinha dorsal no Real Madrid, dominava todo o meio-campo e parecia que não havia suporte mais confiável no mundo. Mas ele sumiu completamente após se transferir para o Old Trafford. Casemiro ainda joga em Manchester, mas há tempos é apenas uma sombra de si mesmo e dificilmente ficará no clube por mais uma temporada. É interessante que após essa declaração de Casemiro, surgiu a notícia do interesse do Manchester United em Federico Valverde. Parece que Hugo Weitz é um meio-campista tão bom que deveria fortalecer qualquer equipe do mundo. Mas não foi o mesmo que disseram durante a transferência do Casemiro para o Voronoi? Contudo, os Diabos Vermelhos estão determinados a contratar Valverde. Eles estão prontos para oferecer 150 milhões de euros por ele, superando seu próprio recorde de transferência. No entanto, há dúvidas de que Madrid concordará em liberar um de seus principais jogadores, mesmo por tanto dinheiro. Ainda assim, Valverde é uma pessoa muito valiosa para o clube real, e é difícil para mim imaginar que Florentino Pérez permitirá sua transferência. Ele venceu a Liga dos Campeões e agora trabalha como vendedor consultor. Ontem, o mundo inteiro ficou chocado com a história do ex-defensor do Barcelona, Jérémy Mathieu, que jogou no mesmo time que Messi, Suárez e Neymar. No verão de 2014, os catalães compraram o zagueiro francês do Valência por 20 milhões de euros. Foi uma transferência bastante estranha, pois Jérémy não era exatamente um jogador ao estilo Barcelona. Ele era lento e não muito ágil, mas jogava bem de cabeça e lutava corpo a corpo. Você esperaria ver um jogador de futebol assim em times medianos com filosofia de jogo corpo a corpo, mas não no controle de posse de bola do Barcelona? Apesar disso, Mathieu foi transferido para o Barcelona com grande êxito. Na equipe, inesperadamente, um trio ofensivo brilhante surgiu sob a liderança de Luís Henrique I. No fim da temporada, o Barcelona faturou a tríplice coroa. O francês teve ótimo desempenho e quase foi o destaque do time. Após isso, jogou mais 2 temporadas no Barcelona antes de se transferir para o Sporting de Portugal. 2 anos atrás, ele anunciou o fim de sua carreira de sucesso. O que os jogadores de futebol geralmente fazem na aposentadoria? Principalmente, eles descansam ou continuam trabalhando no setor de futebol. Alguns começam uma carreira como treinadores, outros assumem cargos representativos, mas alguns trabalham como especialistas em televisão. Jérémy Mathieu seguiu um caminho muito atípico. Sim, ele se tornou um vendedor consultor em uma loja de roupas esportivas em Marsella, a Intersport. Agora, o vencedor múltiplo de várias competições de futebol de elite pode ser encontrado ajudando os clientes a escolher os sapatos certos. No entanto, é notável que Mathieu não começou a trabalhar na loja por necessidade financeira. Ele tem dinheiro, ele simplesmente queria fazer isso. Manchester City oficialmente se despede de Kevin De Bruyne. Pep Guardiola confirmou que o belga deixará o clube. Além disso, a decisão foi tomada não pelo próprio jogador, mas especificamente por Josep e a liderança do clube. Agora, o City enfrenta a difícil tarefa de encontrar um substituto de qualidade para o belga. Sim, parecia que você pegaria algo assim, Virsa, e é isso. Mas Florian é o mais desejado, relativamente acessível para todos os clubes de topo no momento. Bayern e Real Madrid estão atrás dele. Não é certo que Xabi Alonso convencerá o meio-campista a ficar no bar por mais uma temporada. E não esqueçamos do preço. O alemão custará uma quantia de 50 a 60 milhões de euros. Algum dinheiro muito sério? Com todas as introduções, percebemos que o City precisa de alternativas mínimas. E elas, é claro, existem. De acordo com as informações, os cidadãos estão sentados em tarefas. Olma de Barcelona. Criativos, capazes de criar momentos do nada, procurando lindamente por espaço livre. O amante gosta de passear no labirinto. Mas há chance de pegá-lo com desconto se o espanhol desistir por problemas com seu registro na La Liga. Guardiola não gostava dele desde os tempos em Leipzig. Olma preferiu Barcelona, pois desde criança sonhava em jogar no Camp Nou. Mas a dura realidade e a crise financeira poderiam forçá-lo a mudar seus planos de carreira. Além de Olma, o City também está considerando Morgan Rogers da Aston Villa, como informa Team Talk. Ele afirma que é ele o favorito de Guardiola, e não Virgil Rogers, o jogador-chave de Birmingham, em quem o jogo da equipe é construído.
Além de ser capaz de jogar em qualquer posição, desde lateral até meio-campista ofensivo, ele também consegue lidar com a bola quase sem erros, independentemente do papel, o que faz com que Villa constantemente passe a bola para ele. Na minha opinião, Wirtz ainda tem um grande potencial quando eles não sabem o que fazer. Porém, Rodgers é um jogador comprovado da Associação de Pôquer ao Vivo e tem um custo menor. De qualquer forma, duvido que Villa queira deixar seu importante jogador ir embora. Liverpool surpreendeu a todos. Bem, na verdade não me surpreendeu. Eu sempre digo que a equipe vai falhar. No final da temporada, ele derrotou Fulham com uma pontuação de 3-1. Tudo o que vimos dos vermelhos neste jogo foram ações individuais. Foi exatamente assim que Alexis McAllister abriu o placar, Sam pegou a bola, arrastou-a para mais perto da penalidade e chutou no canto inferior esquerdo. Parecia que o Liverpool continuaria a manter a pontuação tranquilamente, aumentando a vantagem com contra-ataques, como sabe fazer. Mas não foi bem assim. Ainda no primeiro tempo, o Liverpool permitiu um gol após alguns lances inexplicáveis. Eles entraram com a formação principal, mas falharam em todas as linhas. Foi um jogo decepcionante. Eles agem como se já tivessem vencido a Premier League com o Klopp sem precisar mais lutar por pontos. Muitos reclamam que o técnico Slot coloca Federico Chiesa muito tarde nos jogos. Nos jogos recentes ele tem se destacado e performado bem, mas por alguma razão o treinador ainda não confia nele. Por outro lado, ele não quer substituir Mohamed Salah, embora o egípcio pareça estar se esforçando demais. Pense 2 vezes antes de criticar. Após a pausa internacional, Salah tentou driblar 7 vezes, mas não teve sucesso em nenhuma delas. Ele ganhou apenas 2 dos 15 duelos terrestres, teve sucesso em apenas 1 dos 8 passes e acertou apenas 2 chutes a gol. Salah não está rendendo em campo. Apesar de ser um líder e carregar o time quando está bem, no momento ele não está conseguindo fazer isso. Precisamos dar a ele um descanso e motivá-lo, em vez de continuar colocando-o em campo para que estrague os jogos. Ontem, além do jogo do Liverpool na Premier League, também aconteceu o Derby de Manchester, apesar de não ter sido um grande espetáculo. Pelo contrário, foi um jogo extremamente monótono. Provavelmente o pior jogo desta temporada, pelo menos em termos de qualidade do jogo, eu não vi. Simplesmente uma vergonha de 2 grandes clubes ingleses, de um grande e de outro clube muito famoso. Além disso, nem mesmo será possível elogiar a neutralização tática do adversário na execução de Guardiola e Amarima. O City estava simplesmente rolando a bola sem sentido. Daku estava circulando sem sentido e sim, estava tentando sem sentido contra-atacar. E é isso, o pior jogo da temporada, considerando as expectativas. Erik ten Hag não pretende sair da profissão tão cedo. O especialista holandês já está considerando opções para continuar sua carreira, e uma das direções prioritárias para ele se tornou o futebol italiano. Na Série A, realmente existem vários clubes onde a situação com a equipe técnica permanece incerta. Entre eles estão Milan, Juventus, Atalanta, Napoli e Roma. Santenhac, segundo relatos, já decidiu quais opções são mais interessantes para ele. É a Juventus ou a Roma? Recentemente, ele foi notado em uma partida entre essas equipes, o que gerou uma onda de rumores sobre sua possível nomeação. Atualmente, ambos os clubes estão sob o comando de treinadores interinos, com Igor Tudor na Juventus, no lugar de Thiago Motta. Em Roma, o time é liderado por Claudio Ranieri, que aceitou ajudar após um começo de temporada ruim. Sob sua liderança, o clube realmente se recuperou e voltou a lutar pela Copa da Europa. Se Roma se levantar e continuar sua série de sucesso, então a Liga dos Campeões não está fora de alcance. O futuro de Tudor e Ranieri no clube ainda é incerto. A extensão do contrato de Tudor está em discussão, enquanto a permanência de Ranieri é improvável. Ele já estava aposentado e voltou por um curto período para ajudar o clube a sair da crise. Ainda não está claro qual desses coletivos tem a que estar mais interessado. Mas, se olharmos para a situação do ponto de vista da disponibilidade da posição e da confiança potencial da administração, a Roma parece ser a opção mais provável no momento. Tottenham derrotou Southampton e enviou o Santos para o Championship. No geral, uma partida razoável do Sport. Apesar de toda a crítica a Stekeoglu, Petrucci começou no modo padrão, pressionou ativamente Southampton e encontrou altamente o sorteio do adversário no primeiro tempo, mas no segundo tempo, de acordo com Stekeoglu, demonstrou que ainda sabe se desviar do estilo para benefício próprio. Tottenham começou a jogar com mais cautela e economia, quase se encontrando em penalidade.
Afinal, a Liga da Europa está chegando e vale a pena economizar forças, pois o sucesso no torneio determinará a carreira. Southampton não mostrou nada de acordo com Stekelenburg. Além disso, os Santos estabeleceram novamente o recorde de eliminação mais precoce no campeonato. Já após a primeira rodada de 30, a equipe perdeu até mesmo as chances matemáticas de manter o registro. Mas se Southampton foi previsto para ser eliminado antes mesmo do início da temporada, as 16 derrotas em 30 rodadas do Tottenham são um choque, até mesmo para os haters. Antes do jogo, os fãs de Londres saíram para protestar contra o presidente do clube, e eles gritaram Daniel Levy, fora do time. Considerando a massa, talvez os fãs consigam fazer Levy recuar. Mas nem sempre é bom ouvir os fãs. A Juventus demitiu Thiago Motta. E o que melhorou? Ontem, o 1-1... Futebol sem graça, como se Allegri tivesse retornado ao comando. Navas e não, parece que não esqueci nada, Navas. A Juve não tem jogo, passar a bola para a ala e chutar um pênalti não é futebol. A Roma parecia mais simpática e interessante, os lobos tiveram que se recuperar e então a equipe foi salva por Shamuradov. E não é a primeira vez que o atacante está em excelente forma. Pelo visto, ele será o principal atacante mesmo após a saída de Ranieri. Você pode dar uma olhada em sua conta bancária exorbitante em nosso canal de televisão. Deixo o link na descrição. Você definitivamente precisa dar uma olhada nesta maravilha do futebol. Por hoje é tudo. Obrigado por assistir e se inscrever no canal. Meu nome é Kirill Cast e isso foi a sua dose diária de futebol. Paz para a sua casa e para você, amigos.